Beleza, seu Moreira, tranquilo. Todos vocês pegaram a apostila nova? Pessoal, Vou pegar hoje, professor. Beleza. Então, a gente vai continuar a revisão, no qual a gente está dando para vocês, sobre os demais sistemas. Só que antes da revisão, eu ia passar uma parte para vocês. A gente vai falar sobre o sistema escritor hoje, mas iremos passar uma parte para vocês aqui, de uma professora aqui do ângulo. Beleza? Um videozinho, ele é privado, né? Enfim. Eu gostaria que vocês vissem também. Esperar que a galera entrar. Por favor. Cadê os demais aí? Chama o pessoal aí que tá no grupo aí, por favor, para entrar em sala. Chama os demais para entrar em sala, por favor. Terceiro ano A, por favor. Terceiro ano A, por favor. Chama os demais aí que estão no grupo do WhatsApp. Professor, o pessoal está ciente que tem aula. Enfim. Se eles não querem vir, a culpa não é nossa. Beleza, então. Então, veja só. Tem um sistema escritor que a gente vai abordar hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó. Só que antes disso, eu queria que vocês vissem esse vídeo aqui. Tá? Lembra que eu falei para vocês a respeito de vocês pegarem as últimas provas de vocês, seja a prova do Enem, seja a prova da FUVEST, seja a Unicamp. Galera, tipo, para você dividir o que mais cai nessas provas nos 5 últimos anos, tá bom? Eu vou compartilhar um vídeo aqui para vocês observarem. A tiazinha falando da prova do Enem. Conseguem ver aí? Sim ou não? Espera aí, deixa eu compartilhar de novo. Sim, professor. Eis aqui. Primeiro eu tenho essa aba do Enem, depois eu vou trazer a aba da FUVEST e da Unicamp, tá? É curtinho, 2 minutinhos, tá bom? Então, manda ver. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu tô aqui para falar sobre biologia. Vocês estão escutando? Pessoal, terceiro ano A? Sim, professor. Que é a minha área de especialidade, né, dentro do Enem. E a primeira coisa para falar é que a prova de biologia do Enem, que faz parte do conteúdo aí de ciência da natureza, é basicamente uma prova de ecologia. É claro que cai em todos os assuntos, mas ecologia é de longe o assunto que mais aparece dentro da biologia do Enem. E aí o que você vai ter dentro de ecologia? Você tem os ciclos biogeoquímicos, né, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, você tem as partes de impacto ambiental, de poluição. Então essas coisas são muito importantes para a prova do Enem e você com certeza não está bem preparado para fazer ciências da natureza no Enem se você não estiver dominando aí os conteúdos de ecologia. Aí o segundo assunto que mais aparece é fisiologia. Então o que é fisiologia? Corpo humano de uma maneira geral, né? Então você vai ter sistema excretor, sistema circulatório, sistema digestório, todas essas coisas caem bastante também no Enem. Em terceiro lugar, a gente tem a parte de biologia celular. E o que está dentro dessa parte de biologia celular? Está desde código genético, produção de proteína. Além disso, a gente tem as organelas citoplasmáticas e, é claro, a parte de biotecnologia. Vale lembrar também que a prova do Enem é uma prova contextualizada. Isso quer dizer que você vai ter os temas de maneira relativamente prática. Justamente por causa disso, faz sentido que esses sejam os temas mais importantes do Enem, né? Porque ecologia, fisiologia, você tem que saber cuidar do seu próprio corpo, você tem que saber conservar o seu ambiente e tem que saber se posicionar frente às novidades científicas, e é por isso que esses temas, então, são os temas mais importantes do Enem. Além de tudo isso que eu falei, além de ecologia, fisiologia, além de biologia celular, os outros temas aparecem de maneira mais pulverizada. Então tem ano que aparece zoologia, tem ano que não aparece, tem ano que tem mais botânica, tem ano que tem menos botânica. Fora isso, o Enem cobra uma série de tabelas, cobra uma série de gráficos, de interpretação de esquemas. Então você tem que ser capaz
capaz de saber lidar com essas informações. Por isso é legal você dar uma treinada em provas anteriores para ver se você está aí com uma boa capacidade de interpretação. Bom, eu espero então que a gente tenha te ajudado a se preparar para o Enem. Eu espero que você faça uma boa prova, que você se prepare aí com bastante calma e conta com a gente para te ajudar aí nos seus estudos sempre. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal para você ter mais novidades e a gente se vê na próxima. Aí, galera. Então, como eu falei para vocês a respeito dos conteúdos das provas, é importante você salientar, ter ciência do que mais vai cair em cada prova que você venha fazer. Nesse caso, ela estava falando a respeito do Enem. Você observou a parte de ecologia, que ela frisou bastante. Na parte de fisiologia, a compreensão a respeito dos demais tecidos. É de primordial importância você ter ciência a respeito desses temas. Beleza? Então, pega as apostilas lá do primeiro ano, começa a fazer revisões, pega as cinco últimas provas e começa a fazer análise das questões dessas 5 últimas provas. Beleza? E sempre eu vou estar batendo nessa tecla a respeito do que mais possa cair em determinado vestibular. A respeito da prova do Enem, é fundamental importância você analisar essas interpretações de textos, gráficos, são provas contextualizadas. Vocês têm ciência disso. Alguém quer comentar alguma coisa? Terceiro ano A? Nada? Não, professor, tá tudo bem. Vocês escutaram as dicas da professora? Sim. Tá, beleza. Então, ó, eu vou passar um outro vídeo, mas é o da FUVEST. Também é bem curtinho, de 1 minutinho. Tá? Ai, meu Deus, deixa eu tirar aqui do... Cara, tem todas as disciplinas. É bem legal. Olá, tudo bom? Esse é o Ângulo Analisa e a gente está aqui para dar uma olhadinha na prova de Biologia da Unica. Então, se você quiser saber como se preparar de... Cadê o da FUVEST? Eu não consigo compartilhar. Ai, Deus amado. Oi, tudo bem? Você está aqui no Ângulo Analisa. Então, esse é o da FUVEST, tá bom? Estão conseguindo escutar aí ou não? Pessoas... Eu sou a Fernanda e eu vou te ajudar a ver quais são os assuntos que mais são importantes para você se preparar para a prova de Biologia da FUVEST. Em relação à prova de Biologia na FUVEST, os assuntos que mais aparecem são mais ou menos nessa ordem: Fisiologia Humana e Comparada, Ecologia, Botânica, Citologia e Genética. Em relação à Fisiologia, além de pensar em corpo humano, né, pensar em sistema digestório, respiratório, a FUVEST gosta muito de cobrar essas coisas de maneira comparada. Você tem que saber como esses processos fisiológicos evoluíram dentro dos grupos animais. Por isso a gente fala de Fisiologia Humana e Comparada. Não basta só saber como isso funciona no nosso corpo, tem que saber como funciona também nos outros animais e como isso foi evoluindo ao longo do tempo. Em relação à ecologia, o que ganha destaque são os fluxos de energia, né? Então, como que vai sendo a passagem de energia, de matéria, de um organismo para o outro, além, é claro, dos outros temas, todos que estão aí dentro do guarda-chuva da ecologia. Em relação à botânica, o que você tem que saber, além de saber a fisiologia, você tem que saber as novidades evolutivas que vão aparecendo em cada grupo e você também tem que saber dos ciclos de vida. Lembra lá daquela história de gametófito, esporófito, quem que é dominante, quem que não é dominante, como que é a reprodução nesses grupos. Além disso, a gente tem a parte de citologia e a gente tem a parte de genética. Em citologia, tem aparecido bastante nos últimos anos aí da FUVEST aquela parte de divisão celular. Então, tem que lembrar de mitose e de meiose, além de produção de proteína, do papel das organelas, todas essas coisas que estão dentro aí também da grande área da citologia. Em relação à genética, é importante que você saiba interpretar os heredogramas. O que é o heredograma mesmo? São aquelas bolinhas e quadradinhos que representam homens, mulheres, pais e filhos e como que essas genealogias, como que essas famílias mostram pra gente como é a passagem de uma característica, pode ser uma doença, uma característica ao longo das gerações. Então, você entender como aquilo é representado vai te ajudar a entender como essas características são passadas ao longo das gerações. Então, é importante para você que você saiba analisar bem o heredograma. Não cai todo ano, mas na maioria das vezes que caíram questões de genética na FUVEST, era importante interpretar um heredograma. É isso, então. A prova da FUVEST é uma prova bastante conteudista. Você tem que saber os detalhes, você tem que saber como as coisas funcionam direitinho e também é uma prova bastante abrangente. O que a gente fez, então, foi um apanhado dos assuntos que mais têm aparecido. Eu espero que a gente tenha te ajudado a se preparar. Eu espero que você tenha gostado.
e dá um like no vídeo e tranquilo. Mas voltando, como eu falei para vocês a respeito dessa parte da fisiologia que a gente está estudando agora, essa fisiologia comparada com os demais sistemas, é fundamental pelo fato de você ter uma compreensão maior do conteúdo de biologia, beleza? Então, a galera que está se preparando para essas provas, seja a FUVEST, seja o Enem, você tem aí um enfoque interpretativo, um enfoque conteudista. Isso que eu queria salientar para vocês. Sendo que você tem, vamos dar um exemplo aí, a situação da parte da fisiologia, o funcionamento dos demais sistemas, como eu abordei ontem, falei anteriormente também, comparando um sistema com o outro. A ligação do sistema circulatório com a ligação do sistema digestivo com o excretor, que é o que a gente vai fazer hoje. Essa comparação do funcionamento dos demais sistemas. E a função de cada órgão, em cada função específica nessa ligação de um sistema para com o outro. Vamos dar um exemplo. Você tem lá o fígado. Você tem a função do fígado ligada ao sistema digestivo, tem o ligado ao sistema excretor e, enfim, né, o sistema linfático. Você tem ambas as funções em um órgão só. Então, essa biologia comparada entre os demais sistemas e a biologia comparada aos demais órgãos é fundamental para que você tenha uma compreensão maior. Como também nas partes de genética, como a gente vai ver nas próximas apostilas, mas como a gente já viu anteriormente, essa comparação entre os processos de primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, com os processos de cruzamento genético que envolvem heredogramas, como ela até salientou a respeito dos tipos de heredograma que eu tenho. Então, você tem que ter uma noção disso. Conhecer as partes de produção proteica, como que ocorre a produção da proteína, que já foi abordado na apostila anterior, enfim, síntese proteica, divisão celular, você tem que compreender a parte das divisões celular, as partes que envolvem os processos de variabilidade genética, comparado com a parte ecológica, como também a parte evolutiva. Você tem todos os ramos da biologia estão ligados no contexto único, que é o DNA. Então, você tem lá o DNA que comanda ambas as funções, DNA que comanda a viabilidade genética, a variabilidade genética, a evolução, processos fisiológicos, funções proteicas, enfim. A biologia ela está interligada entre ambos os aspectos e ambos os ramos. É interessante você observar tal fato, beleza? Então, o processo evolutivo que visa a formação de um indivíduo mais aprimorado, de acordo com o ecossistema, enfim, é interessante você colocar isso e colocar isso como meta para vocês estarem estudando para as provas. Alguém quer comentar a respeito do vídeo? Terceiro ano A? Terceiro ano A? Oh, God. Enfim. Vamos voltar aqui à parte do sistema escritor. Tá? Deixa o Rafael entrar. Mas, enfim. Alguma pergunta, João? João tá aí? João? Tô, professor, nenhuma. Esse que é o porém, né? Ninguém pergunta nada. Vitão, alguma pergunta? Professor, é porque assim, eu acho que a gente está falando, por exemplo, eu estou estudando também, eu procurei, fui atrás desse tipo de coisa, então eu acho que, tipo assim, eu acho que esse vídeo é mais para ter uma base, eu acho que todo mundo que está estudando, tipo assim, vai atrás dos assuntos que são mais abordados, né? Então, por isso a gente fala que a gente entendeu. Tá, só um outro adendo ao que você está falando, Isabelle. Tenta não misturar as demais disciplinas. Eu sei que existe uma cobrança muito grande para cima de vocês em termos das provas. Então, tem todo outro processo também, que é essa situação pandêmica que a gente está vivendo. Enfim, isso tem um fator negativo para o estudo de vocês. Essa falta de contato com os demais da sala, falta de contato com os colegas, falta de contato com a escola, porque era um ambiente que vocês estavam acostumados, desde pequeno vocês estão aqui, o contato com os demais professores, enfim, existe todo um aspecto que o terceiro ano está vivendo hoje, nenhum outro terceiro viveu. Então, você tem toda essa situação, né, que envolve. Então, tenta, vamos colocar dessa forma, não bitolar nesse contexto. Eu preciso passar. Só que, vamos dar um exemplo, o terceiro do ano passado não viveu essa situação que a gente está vivendo.
Eles tinham todo aquele aparato, mesmo o contato com os demais colegas, com a escola, enfim, seja bom, seja ruim, mas era um contato, né, que viabilizou uma coisa positiva. Alguns se deram bem, outros acabaram não passando. Isso colocando na parte de vestibular, tá? Uns acabaram se dando bem, outros já não, mas teve esse contato que vocês não têm e que vocês não estão tendo. Então, eu acho de primordial importância esse contato entre os demais. Enfim, né? Eu só lamento essa situação que a gente está vivendo pelo fato de que a gente deveria estar junto. A gente deveria estar combinando, até mesmo situações alegres para vocês em termos de formatura. Seria interessante que vocês estivessem agora, nesse momento, falando a respeito disso. Pô, qual é o vestido da formatura? Que cor de gravata que os meninos vão estar usando? Enfim, é uma coisa alegre, uma coisa positiva para o próprio vestibular de vocês. As provas que vocês vão fazer, seja Enem, seja a FUVEST, como que a gente vai fazer nas provas, enfim. Ó, é uma situação atípica. É o primeiro ano que está acontecendo tal fato, né? Eu nunca vi isso acontecendo em nenhuma outra escola, em nenhum outro momento. Enfim, essa situação de falta de contato direto entre os demais membros da sala. Então, enfim, é muito difícil isso, muito difícil. Mesmo a gente tendo esses recursos tecnológicos, como o WhatsApp, Facebook, etc., que acabam entrando em contato virtualmente, mas não é a mesma coisa, né? Então, enfim, na minha formação acadêmica foi importante os grupos de estudo. Então, por exemplo, você tinha situações que a gente se encontrava nas bibliotecas, seja da faculdade, seja da escola, para poder formar grupos de estudo. Essas trocas de informações presenciais eram de suma importância na vida e na construção da acadêmica de cada um. Então, seria interessante, enfim, pensar de que, pô, o que eu estou fazendo para que, obviamente, aí melhore essas circunstâncias. Então, tenta não brisar, não focar, tipo, preciso passar. Mas a gente tem que ponderar essas situações também. Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Não? Terceiro ano lá? Não, né? Gustavo, tudo bem? Gustavo? Tudo bem, professor. Beleza. Tá. Ana Clara? Ana Clara? Oi, Pro. Tudo bem? Tudo. Tá. Sua voz tá melhor, hein? Ontem tava mó rouca. Então tá, ó, vamos voltar aqui no sistema escritor. Enfim, deixa eu... Voltando. Sistema escritor, função eliminar excretas. Beleza? São excretas nitrogenadas e etc., né? São derivadas do processo de eliminação das células, fagocitose, né? Desculpa, exocitose, né? Eliminação de substâncias, né? Substâncias que não são úteis para o nosso corpo. Então, essa é a função do sistema excretor. E ele tem lá, obviamente, a sua composição, que são os órgãos específicos. São os rins e as suas vias de condução. De novo, os rins e as vias de condução. Então, novamente, como a própria professora falou a respeito dessa situação, e eu também acabei colocando, né, a respeito da associação entre a fisiologia dele, o funcionamento dele, com os demais órgãos e os demais sistemas. Então, você tem lá todas as vias em termos de nutrição, que é o sistema digestivo, tem lá as conduções realizadas pelo sistema circulatório, que viabilizam a eliminação dessas substâncias através dos rins. Beleza? Então, professor, quais são essas excretas? Eis aqui, ó, amônia, ureia, bilirrubina, creatina, ácido úrico, são substâncias que são eliminadas do nosso organismo. Beleza? São as excretas nitrogenadas. Voltando, eis aqui o órgão. Então, o órgão, o rim, ele é composto pelo cálice renal, medula renal, enfim, todos esses órgãos específicos. Eu não vou entrar em detalhes, né? A gente vai acabar falando desses detalhes, mas não vou entrar em detalhes específicos de funcionamento deles, desde que você compreenda como funciona essa eliminação dessas substâncias, como que se forma a urina e a sua composição fisiológica e a sua composição anatômica, beleza? Então, continuando aqui, ó, eis aqui o órgão, você tem lá essa via de condução que chama-se ureter, beleza? Ureter.
você tem aqui a artéria renal e as veias renais, ou seja, a veia renal, que no qual aí vão ocorrer aí funções específicas em termos de condução de cada via. De novo, quando eu falo via, é uma via de condução, seja ela de sangue ou seja de urina, no qual aí essa é a função do mesmo. Então, quando o cara fala do rim, pensa num filtro. De novo, quando o cara fala no rim, pensa no filtro. Filtro, literalmente. Filtro de café. Sua mãe lá vai filtrar o café para formar lá, por exemplo, o líquido lá, que é o café. Você tem lá o pozinho que você vai colocar lá e a água que vai passar por aquele filtro. Então, pensa-se dessa seguinte forma. Funcionamento. Teria como você coar um café sem água? Não tem como. Então, obviamente, aí ia reter a maior quantidade de partículas naquela região. É a mesma situação que eu bati isso há uns tempos atrás na parte da revisão agora do sistema digestivo. Então, você tem que ter uma reposição hídrica. Para que ocorra a filtragem de água, de substâncias nitrogenadas no seu corpo, você tem que ter água, você tem que ter reposição de líquido. Se você não tiver reposição de líquido, você acumula, principalmente na parte dos cálices renais, dos néfros aqui, substâncias que vão ocorrer aí problemas infecciosos, em termos de pedras nos rins, em problemas de inflamações renais, em problemas de infecções urinárias. Então, você tem uma gama de problemas que são causados por uma baixa quantidade de produtos líquidos no nosso corpo. Então, mesmo que você não faça essa reposição constante, você tem que comer alimentos que são à base de água, né? Então, diminuir a quantidade de sal no nosso organismo, pelo fato do sal absorver a água. Então, observar tais funcionamentos a respeito dessa situação. Então, professor, o sal absorve a água? De fato. Então, você pede um exemplo disso, só a lesminha. Você joga lá sal na lesma, o bendito do sal absorve a água da lesma, porque você tem lá uma respiração cutânea, né, desse animal relacionado à sua fisiologia. Ele vai absorver a água queimando até o mesmo animal. Então, você dando um exemplo desse tipo, de circunstância, tá? Em termos de osmose. Alguma dúvida? Funcionamento da filtração renal. Eis aqui, os rins auxiliam na manutenção do regime estacionário do organismo, beleza? Excreção do metabolismo, que é o lixo que não faz mais parte, são as excretas. Regula o volume, tá? Em termos líquidos do nosso corpo. Regula o pH e a composição hidráulica. A osmose tem a função, ele vai funcionar via osmose, tá? Esse fluido intersticial, para ser eliminado do nosso organismo. Beleza? Então, é de primordial importância você compreender esse funcionamento e essa função desse órgão específico. Beleza? Teria como um indivíduo sobreviver sem um rim, professor? Sem um, beleza. Agora, sem rim nenhum, não tem como. Por quê? Porque todo o dia, todo o instante, são eliminadas essas excretas nitrogenadas das células. Você elimina essas excretas. Então, todo esse contexto de exocitose é eliminado do nosso organismo, através das reações constantes celulares. Então, a célula se alimenta, você se alimenta, então você tem que fazer essa filtragem do nosso corpo, você tem que filtrar. Já falei isso para vocês em termos de sistema digestivo. Você tem toda a circunstância de que essa via de alimentação, existem substâncias tóxicas para o seu corpo. Professor, mas eu não como nada tóxico. Um arroz tem substâncias tóxicas. Os condimentos de fritura do arroz, o óleo do arroz e etc. Né? Então você tem lá o tempero que você coloca no arroz, ele é tóxico para o seu corpo, se eu colocar dessa forma. Vai dar um gostinho legal para o senhor dar. O alho, vou dar um exemplo, mesmo que seja um composto natural, ele tem substâncias tóxicas no qual o seu corpo vai ter que fazer esse processo de eliminar essas mesmas substâncias. Em termos de absorção, em termos de regulação dessas mesmas, são eliminadas do nosso organismo através dos processos de exocitose, excreção celular. Já que eu citei tal fato, né, enfim, alguém lembra o nome do órgão celular que faz o processo de excreção? Terceiro A? É o complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Complexo golgiense ou complexo de Golgi. Beleza? Complexo de Golgi. Beleza, Maísa? Então, beleza, Maísa? Tá. Beleza, professor.
Então, toda essa circunstância é realizada por esse tipo de organela celular. Então, se eu for comparar o rim com uma organela, seria essa organela, tá? A excreção. Não só o rim, como o sistema digestivo, em termos de eliminação de substâncias, tá? Então, você tem vias específicas que vão fazer tal processo, tá bom? Bianca, você está compreendendo, Bianca? Bianca? Fala um oi? Tipo, oi, Bianca? Nada, né? Aninha, pequenininha, tá tudo bem? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Não, né? Tá. Mariana. A senhora está bem, Mariana? Mariana. Oi, professora. Estou muito bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. A senhora está compreendendo, Mariana? Sim. Beleza. Tá. Ô, professor. Fala. Esse, né, que eu não entendia, nem sei se você tava, é a osmolaridade do fluido intestinal. O que é isso mesmo? É a parte osmótica, né, desse fluido. Ele vai ser eliminado por via osmótica. Osmose. Manja? Ah, beleza. Tá, tô vendo aqui, Bianca, que você tá falando comigo. Sua internet caiu. Tá bom. Ana Carolina, japonesa, tá bem? Japonesa. Japonesa foi comer. Japonesa. Ana Caroline. Ana Caroline. Ixi. Acho que a japonesa saiu. Mas, enfim. Continuando aí. Nicole, você tá bem? Oi, professora, eu tô bem. Tá certo. Ó, voltando aqui à parte do funcionamento. Filtra-se cerca de 168 litros dia, beleza? 7 litros horas de sangue. Interessante você observar tal fato, tá? Não tem na apostila, enfim, caso você queira anotar, tá? 20% do sangue do organismo em menos de 1% de massa corpórea. Interessante você observar também tal fato. Continua a excreção de funcionamentos vitais, mesmo que estejam com a sua funcionalidade de 75% a 80% reduzida. Então, observar tal fato em termos de funcionamento. Tá? Então, que via-se alguns médicos, João venha lá fazer um procedimento cirúrgico em um determinado paciente, tem que compreender tal fato em um organismo também, seja o João, seja o Vitor, em termos de funcionamento. Você tem que ter esse funcionamento constante para poder eliminar essas substâncias, porque você tem aí situações de infecções generalizadas. Então, por vias. Se não ocorrer o processo de excreção, ocorre o processo de generalização dessa mesma substância para ambos os órgãos do seu corpo. Aí lascou, porque como é que eu vou eliminar essa substância que pode causar uma infecção? Uma infecção por vias, ela é causada por o acúmulo dessas mesmas substâncias que podem causar processos infecciosos no nosso corpo. Vocês compreendem então o fato, né? De que é constante esse processo no nosso corpo. Se você não eliminar, você corre diversos riscos de intoxicação e etc. Então, é necessário você compreender o funcionamento dele e comparar com os demais órgãos e comparar com os demais sistemas em termos de estar eliminando essas mesmas substâncias. Então, se você não eliminar, você corre risco, que é o que acontece com processos de que, por exemplo, nessas circunstâncias, 75% a 80% dessa eliminação de substância que não seja funcional, que não esteja funcionando, eu tenho que colocar aí para uma outra via. Eu tenho que colocar lá um catéter, fazer lá, por exemplo, a hemodiálise, para que não ocorra esse processo de infecção e o corpo do indivíduo não venha a óbito. Né? O indivíduo não venha a óbito por essa circunstância. Beleza? Então, é de primordial importância que você compreenda esse funcionamento desse mesmo sistema. Ok? Continuando. Aqui, pronto. Eis aqui onde acontece o processo de infiltração. Onde acontece? Os néfrons, beleza? A gente tem cerca de 1 milhão de néfrons a cada rim. São muitos néfrons. Aí você tem lá as partes específicas do néfron, que é o cápsula de Balgman, que no qual vai ocorrer o processo de filtragem via osmose, beleza? É na pontinha desses néfrons aqui, no gloméron, que vai ocorrer a troca entre essas vias. Sempre via osmótica. Beleza? Sempre por osmose, por meios de concentração. Tudo bem, Adrianinha?
Adrianinha. Adriana. Tá. Adriana saiu para tomar um café. Tá, beleza. Nicole, tudo bem? Professor, falei que eu tô bem. Tá bom. Você tá compreendendo? Tô compreendendo. Tudo bem. Japonesa voltou? Cadê a japonesa? Oi, pro, tô aqui. Tá. A senhora está bem? Tô bem, e você? Eu tô perguntando isso direto, constantemente, porque eu quero saber se vocês estão bem, porque eu não tô vendo vocês, porque fica difícil, né? Então, Gustavo, Não, tô bem, Você professor. tá cansada, bem. né? tá cansada? Não aguento mais também. Quem? A Adriana tá falando? Mas não tem nada a ver. Não, só a Nicole falando. É que eu não tô vendo quem tá falando aqui, tá? Desculpa, Nicole. Cansada por Não, quê? tudo bem. Ah, não. É coisa assim. Todo mundo deve estar cansado com esse tempo, né? Tá, com essa Estresse situação. Você disse. psicológico. Ok. Então, enfim. Mas fora isso, tá tudo bem. Obrigada, professor, por perguntar. Eu sempre tive disposto e aberto em termos de compreender ambas as situações, tá? Troquei para o computador, professor, estava no celular. Beleza, Gustavo. Então, tá acabando, tá? Daí, é bem provável que tenha apostila nova aí. Agora a gente vai voltar a falar desses determinados assuntos fisiológicos e etc. Tem um outro sistema, vai ter uma aula que eu vou gravar, mas é com o segundo ano. Então, a gente falou sobre fisiologia e funcionamento do sistema reprodutor. Foi abordado ontem, né? Ontem, não, desculpa, o ano passado, né? Desculpa, ontem, ano passado. Enfim, sobre funcionamento do sistema reprodutor, né? Então, foram colocados vários temas a respeito do sistema reprodutor, funcionamento da parte do sistema reprodutor feminino, menstruação, período menstrual, todo esse processo foi falado por vocês, etc, né? Falamos a respeito do funcionamento também da parte do sistema reprodutor masculino, etc. Nessa sexta-feira a gente vai ter um encontro com a psicóloga na aula do segundo ano para a gente comentar a respeito de alguns temas específicos, como gênero e etc, né? É interessante, né? Vai ser até a dona Ana que vai participar. Tá? Depois, se vocês quiserem participar também dessa aula, vai estar aberto para vocês também, beleza? Então, eu vou finalizar por aqui, senão eu vou ficar muito tempo falando aqui. Quando que vai ser isso, professor? Sexta-feira agora. Não precisa de senha nem nada? Não, é a mesma, vai estar na aula do segundo ano, que vai ser a última aula Na sua aula, né? na minha aula. Vai ser qual aula? Vai ser a última aula, né, das 10h40. Se vocês quiserem 10h40. participar também, tá bom? Vai estar aberto para vocês. Que vocês têm aí uma noção de alguns temas que foram colocados na aula do segundo ano também, comparando com a que vocês tiveram também, esse mesmo tema. Tá bom? Então, Peraí, professor, vai ser às 10h40 de sexta-feira? Mas eu acho que vocês vão estar em aula, né, com outro professor. Sim. Mas vai ficar gravado, professor? Vai ficar gravado. Mas só pra eles ou vocês vão chegar a postar em algum lugar, sei lá? Bem provável que ela venha colocar em outro lugar também. Porque, tipo, não tem a ver só com a matéria. A gente pode ouvir, né? Pode. Enfim, e vão ser tratados de gênero, que foi um tema que foi levantado em discussão na aula do segundo. Cheguei a comentar para vocês a respeito de alguns gêneros que são colocados hoje em dia, né? Como assexuado, como é que é aquele que não gosta de homem e de mulher, coisa desse tipo, né? Enfim, a gente vai chegar a abordar esses temas aí. Mas, como eu falei, se vocês quiserem assistir depois, etc., vai estar aí aberto para vocês. Tá bom? Beleza, professor. Então, beleza, abraço professor, a todos. obrigado por avisar. Beleza? Abraço a todos. Né? Falou, Pois dá um toque, hoje só 19 pessoas, tá? Tô controlando as chamadas. Deixa eu aviso o Will para ele acordar, beleza? Para ele entrar para assistir a aula. Luana, nunca mais vi ela. Só assiste a aula gravada. Ou se assiste, né? Enfim. Como também a situação do senhor Dionísio, que eu nunca vi mais aqui. Ou seja, nunca assistiu uma aula minha aqui. Só gravada. O senhor Alexandre também. 2, 3 aulas, depois ele nunca mais assistiu. Beleza? Falar nisso, cadê o outro Alexandre? Nicioli não tá aí hoje. Tá, mas enfim. Então, fica assim. Abraço a todos. Né? E até sexta-feira. Tchau, professor. Tchau, professor.
Tchau, Pro. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Show, senhor. Tchau.